Conhecimento não ocupa espaço. Essa é a frase que eu ouvi o meu bisavô, que viveu até os 100 anos, falar várias vezes durante a vida dele. E o biso, como a gente chamava, né? Eu tive a sorte de morar os 5 últimos anos da vida dele junto com ele. E por mais que eu fosse uma criança muito rabugenta e muito fechada, meio que por osmose e por exemplo, eu aprendi muitas coisas com ele. Mas sobre essa frase do conhecimento não ocupar espaço, eu acho que é uma das coisas que eu mais tenho pensado e refletido sobre nos últimos dias. Porque a verdade é que o conhecimento ele não ocupa espaço, mas você precisa priorizar o que você vai aprender. Eu tive a sorte de ter um ensino médio muito bom e estudar numa escola assim particular, extremamente boa na cidade de Caxias do Sul. Só que eu, sempre fora da escola, eu pesquisava sobre outras coisas, sabe? Principalmente ali durante a pandemia, eu comecei a ver muito vídeo sobre culinária, muito vídeo sobre bolsa de valores e vários assuntos que eu queria aprender e eu queria ficar bom aprendendo. E depois eu comecei a estudar sobre relógios, comecei a estudar sobre os Beatles, comecei a estudar sobre a história do Brasil, a história do Texas, a história da Bíblia, a história de Israel, do Oriente Médio. E aí às vezes eu vou conversar com as pessoas e é muito comum ficarem impressionadas com a quantidade de conhecimentos gerais que eu tenho. A verdade é que eu só sou um nerd. A verdade é que eu gosto de pesquisar, eu gosto de estudar, eu gosto de aprender coisas novas. Meu divertimento principal não é ir pra balada, encher a cara e chegar em casa às 4 da manhã completamente louco e sem lembrar o que aconteceu no outro dia. Eu gosto de pesquisar, eu gosto de abrir o YouTube e ficar vendo documentários de 2, 3 horas sobre assuntos nada a ver. Inclusive no início desse ano eu escutei a discografia inteira dos Beatles só porque eu queria entender porque que eles eram tão famosos. E aí eu entendi finalmente, né? Eles inventaram a música produzida em estúdio que a gente tem hoje. E agora eu tô nesse mesmo hiperfoco em Bíblia, mas eu já tive nisso em culinária, em bolsa, em SEO. Empreendedorismo eu acabo ficando nisso o tempo inteiro. Mas a verdade é que o conhecimento não ocupa espaço. O meu cérebro ele continua conectando essas coisas. Não é que nem um modelo de IA que tem um limite de contexto, que tem um limite de tokens para um prompt que você for fazer. Quando a gente treina o cérebro para conhecimento e para executar as coisas que a gente conhece, principalmente, isso é um banco de dados extremamente poderoso que não te deixa na mão, digamos assim. E eu percebo que existiram momentos da minha vida que eu parei de buscar conhecimento. Existiram momentos da minha vida que eu simplesmente me acomodei, digamos assim, e comecei a fazer só mais do mesmo, até consumia conteúdo, mas só de entretenimento. E foram os momentos que eu mais me estagnei. Foram os momentos em que eu parei de evoluir na minha vida, sabe? É difícil metrificar isso, né? Às vezes pode metrificar por dinheiro, por shape, por relacionamentos. Mas vamos fazer uma métrica geral de 0 a 100 de como é a vida. Eu sinto que os momentos que eu parei de buscar conhecimentos novos e parei de ser curioso, principalmente, a minha vida ela evoluiu muito menos. Então, agora eu consigo ter um track record muito bom de conhecimentos de negócios que me ajudaram. E por muitos anos eu negligenciei mentorias, negligenciei cursos online, eu achava que era tudo meio bullshit. Porque eu sempre tive uma capacidade muito boa de aprender as coisas sozinho. Eu fundei a Andmídia sozinho. Eu aprendi a fazer SEO sozinho. Eu aprendi a vender até certo ponto sozinho. Eu aprendi a fazer vídeo no Instagram sozinho. Eu tô aprendendo a fazer vídeo no YouTube sozinho. Eu fazia live na Twitch quando eu tinha 14, 15 anos, sozinho, sem ninguém me ensinar como fazer aquilo. Sem pagar um curso de como fazer aquilo. E eu sempre me dei muito bem nisso. Só que existem algumas informações que a gente precisa que não estão na internet. Ou que não é assim que você consegue, sabe? Então você ter um mentor dentro da tua trajetória é algo assim extremamente importante. E eu já tive vários mentores ao longo da minha vida. Acho que o meu primeiro pode ter sido o Biso Sartori. Depois pode ter sido meu pai em alguns quesitos. Quando eu me mudei para Floripa eu tive o Nima, que é o fundador da Founder House. Um canadense investidor e serial founder que me ensinou inúmeras coisas sobre empreendedorismo. E ano passado eu contratei o Lupe, que foi o meu mentor de vendas, que me abriu conhecimento para várias coisas que estavam gatekept dentro de várias empresas e que ajudaram muito no meu processo de vendas. E eu vejo que cada vez mais isso me deixa capaz de mentorar outras pessoas, no caso de ensinar outras pessoas e ajudar elas a conseguirem mais conhecimento, mesmo que não seja por conta própria. E eu acho muito gratificante esse tipo de atividade. Eu acho muito gratificante
poder tirar um pouco do meu tempo simplesmente para ensinar os outros, simplesmente para explicar como algo funciona e ensinar sobre algo que eu aprendi no passado. Eu acho que o sentido da vida, se a gente for parar para pensar, ele é sobre o legado. Ele é sobre o que a gente deixou para trás, né? O que a gente deixou para o mundo, como que a gente impactou ele de certa forma. E a melhor maneira de fazer isso é espalhando conhecimento, porque o conhecimento ele se perpetua, né? Principalmente se você escreve, se você grava, se você documenta isso com hoje a gente tem da internet, ele fica gravado por muito tempo e pode impactar muitas pessoas. Então eu sinto que essa é a minha missão, sabe? Por muito tempo eu buscava conhecimento sem, de fato, entender sobre o que aquilo se tratava. E agora eu acho que eu cheguei num momento que eu já posso passar alguns conhecimentos para os outros. E é por isso que a gente está fazendo curso de GO, e é por isso que a gente está fazendo mentoria de como vender em dólar. Porque eu quero me testar como professor, eu quero me testar como mentor. Eu acho que eu já ensino várias coisas para o meu time diariamente, mas eu gostaria de fazer isso em escala, sabe? E eu acho que eu tenho um bom potencial para isso. Mas o outro ponto que eu queria passar é que esses conhecimentos que supposedly are random, né, que supostamente são aleatórios, como culinária, horology, né, então tipo coisa de relógio, bolsa, roupas, viagens. Cara, deixa eu abrir minha home do YouTube só pra ver o que tá aparecendo aqui, pra eu dar uns exemplos um pouco melhores disso, de coisas que eu tô vendo agora. Mas história do Brasil, cara, pelo menos a maioria dos meus clientes, quando eu converso sobre isso, eles piram em história. Mas aqui a gente tem sobre o Império Romano, a gente tem história da China, o Evangelho de Judas, a história da religião muçulmana, culinária, a colonização de Santa Catarina e orações, e, enfim, eu tô num arco meio religioso ultimamente. Mas tudo isso é repertório. Tudo isso é repertório para você conectar com as pessoas. Tudo isso é repertório para você passar conhecimento para as pessoas, para você vender para as pessoas, para você conquistar pessoas, para você, cara, overall ser uma pessoa melhor, sabe? Então, eu não tenho tatuagem, eu tenho um pouco de medo de fazer, de me arrepender, ou de, sei lá, tá mutilando o meu corpo. Eu já ouvi dizer que não é muito cristão você tá se tatuando, mas não sei até que ponto isso é verdade. Mas se eu fosse tatuar alguma coisa, eu tatuaria conhecimento não ocupa espaço. Porque eu acho que é uma das frases mais importantes que eu carrego ao longo da minha vida. Então, obrigado, Biso Sartori, por todo esse conhecimento que você passou pra gente. Não só pra mim, mas pra nossa família inteira e o exemplo que você se tornou. Eu espero, ao longo da minha vida, inspirar tantas pessoas quanto você inspirou e ajudar quantas pessoas quanto você ajudou. Queda de número 14, um pouquinho diferente. Então, não sei se vocês perceberam, mas esse aqui é o mesmo lugar que eu gravei o primeiro vídeo daqui de Austin, né? Aqui a gente está numa colina que eles têm aqui num parque que eu não sei o nome, acho que é o Auditorium Shores. E é muito legal vir aqui um mês e meio depois e ver como as coisas têm mudado, como que esse canal está crescendo, como eu estou ficando melhor em fazer esses vídeos. Lembra que eu fiz um vídeo sobre Kaizen, sobre fazer vídeo todo dia? Pois é o que está rolando. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vou mostrar um pouquinho da vista pra vocês aqui. É um lugar muito bonito. E espero vocês no próximo vídeo. Amanhã vai ser muito legal. Valeu!